Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Câmara realiza a 11ª sessão ordinária do ano. Vereadores participam de evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. Na última reportagem da série especial em comemoração ao Dia da Mulher, você vai conhecer mulheres de São José que se destacaram na área da segurança pública. E hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Agenda Cultural. Se você ainda não se decidiu sobre o que fazer no fim de semana, pode ficar tranquilo, porque opções não faltam na cidade. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nós abrimos o Diário Legislativo desta sexta apresentando um balanço da sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na tarde de ontem. Acompanhe os principais destaques da sessão, que foi a 11ª do ano. A pauta da 11ª sessão do ano terminou sobrestada em razão da falta de parecer a um projeto do Executivo que institui o Sistema Municipal de Cultura em São José dos Campos. A demora no envio de informações sobre o projeto pela Prefeitura impediu a elaboração do parecer. Como o projeto tramitava em rito de urgência, não foi possível votar os demais projetos. Outros 15 projetos de lei estavam na pauta de votação, 2 deles também em rito de urgência. Um autoriza a Prefeitura a doar uma área à obra social e assistencial Padre Bonafé. O outro analisa veto do prefeito ao projeto do vereador Ciborgue, que permite animais de estimação nos parques municipais. Ainda durante a sessão, os vereadores Walter Hayashi e Roberto do Eleven comunicaram a desfiliação do PSB e do PP, respectivamente. Os dois ainda não anunciaram os novos partidos. O vereador Willis Goulart, que havia informado a saída do PP na semana passada, comunicou a filiação ao Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Os parlamentares também receberam 2 visitas. Na primeira, uma comissão de mulheres que integra a Comissão de Familiares e Amigos dos Presos e Egressos do Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos para discutir as transferências de detentos para presídios de outras cidades da região. Na segunda reunião da noite, os vereadores receberam uma comissão de representantes do transporte alternativo da cidade. Eles reivindicam a aprovação de projeto de lei já apresentado na Casa, que abre a possibilidade de utilização de 2 auxiliares pelos permissionários que tenham problemas de saúde irreversíveis ou que, pela idade, não consigam mais evitar o rebaixamento da carteira de habilitação. Acompanhe a 11ª sessão do ano na íntegra no nosso canal do YouTube. E logo depois da sessão, os vereadores que compõem a Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades em um contrato firmado entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social, definiram o papel dos membros. A SEI, que vai investigar supostas irregularidades no convênio entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social, durante a administração passada, teve as funções definidas em reunião realizada ontem, após a sessão de Câmara. O presidente da comissão será o vereador Macedo Bastos. A relatora, a vereadora Amélia Naomi. O cargo de revisor ainda não foi definido. Também integram a SEI dos Mamulengos os vereadores Fernando Petiti da Farmácia Comunitária, professor Calazans Camargo e Robertinho da Padaria. As comissões especiais de inquérito têm o objetivo de detectar possíveis irregularidades que ocorrem dentro do cenário do Executivo ou mesmo de algum órgão público da cidade de São José dos Campos. O objetivo da gente, nesse caso, é, através de uma solicitação formulada pelo vereador Wagner Balheiro, para que se apurasse possíveis irregularidades ocorridas durante o período em que a entidade social Mamulengo de São José dos Campos tivesse cometido alguma irregularidade no seu funcionamento. A primeira reunião da comissão foi marcada para o dia 16, às 14h30. Nós faremos a primeira reunião para as tratativas de como essa comissão vai tratar, se vai solicitar documentos junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e outros mais assuntos que os membros dessa comissão, obviamente, vão detectar.
Vereadores e gestores públicos participaram de um ciclo de debates promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. O evento foi criado com o objetivo de orientar as autoridades sobre boas práticas de administração e aplicação dos recursos públicos. O encontro alertou ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal no último ano de mandato. Acompanhe. Vereadores de São José dos Campos participaram de um ciclo de debates organizado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O encontro, realizado no Parque Tecnológico, teve como objetivo orientar gestores municipais sobre como agir no último ano de mandato. Nós entendemos que a situação é difícil. Nós sabemos que no momento atual caiu a arrecadação, muita gente tirou o filho da escola particular e botou na escola pública, muita gente deixou o plano de saúde e veio para o SUS, como grande parte da população brasileira. Nós sabemos tudo isso, mas nesse momento é preciso que os gestores façam, priorizem educação, saúde, parar com a inauguração, parar de contratar muito cargo comissionado, parar de inauguração de pedra fundamental. Pô, isso não pode. Acho que Câmara, Prefeitura, Tribunal de Contas e principalmente nós que trabalhamos com orçamento público, nós temos que estar atento à modernidade e principalmente atento às restrições que existem em ano eleitoral. Tudo isso é importante para a gente tomar precaução e responsabilidade com o dinheiro público e, como bem disse o nosso presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Dimas Ramalho, coragem, precisamos ter coragem. Então acho que o agente público precisa ter responsabilidade e coragem com o dinheiro público. A Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de administração das finanças públicas que pressupõem ação planejada e transparente, cumprimento de metas e limites entre receitas e despesas, visando o equilíbrio das contas. Você não pode ficar fazendo obrigações que já vão interferir no próximo mandato. Então tem uma série de legislações, de observações que são diferenciadas para o último ano de mandato. O evento no Parque Tecnológico foi o 10º de 21 encontros que vão percorrer o estado até o final de abril. Agentes políticos, secretários municipais e ordenadores de despesas de 24 cidades foram convidados para o encontro regional em São José. O Tribunal de Contas do Estado fiscaliza os gastos estaduais e municipais. Um dos principais objetivos da instituição é prevenir casos de má gestão pública. E nós, do Tribunal de Contas, estamos indo ao interior, falando, doutrinando, ensinando, capacitando gestores, para dizer que o tribunal não é só para punir, é para ensinar. Mas, um alerta que eu fiz hoje, nós não pensaremos duas vezes em fazer a punição. E punição hoje é rejeitar as contas, Ministério Público, multa e publicidade, que é a grande questão. Quer dizer, a população vai saber que aquele prefeito não aplicou o dinheiro público. E daí ele responde para quem? Para a comunidade. E hoje nós encerramos a série especial em comemoração ao Dia da Mulher, apresentando a história de mulheres que se destacaram na área da segurança pública da nossa cidade. São exemplos de profissionais que atuam no comando do policiamento da cidade e na defesa dos direitos das mulheres, que ainda lutam por maior valorização na sociedade. Acompanhe. As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço no setor da segurança pública. O maior efetivo está na Polícia Militar, com cerca de 500 mulheres distribuídas pelos 6 batalhões da região. Na corporação, elas ocupam cargos em todos os setores, como na Força Tática, no Batalhão de Ações Especiais da Polícia, no atendimento do 190 e no patrulhamento rotineiro. E pela primeira vez, a corporação, que possui um efetivo de mais de 3.000 policiais, está sob o comando de uma mulher. Ela chegou ao cargo máximo da PM na região em 2014. Quando a gente pensa segurança pública, a gente tem que pensar que segurança são vários níveis de controle social. E níveis de controle social envolvem família, educação, esporte, lazer, cultura, trabalho, ordenamento urbano, cidades bem estruturadas. E quando ocorre uma não conformidade, uma falha numa desses níveis de controle, vira problema das polícias. As mulheres também estão presentes na Polícia Civil, ocupando cargos de investigadoras e delegadas. A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Ana Paula de Barros, participou de debates sobre a violência contra a mulher na Câmara. E eu busquei aqui receber informações como é que funcionam as outras entidades ligadas à proteção da mulher vítima de violência doméstica. E é assim conseguir desenvolver e implementar um novo procedimento ou manter um procedimento na Delegacia de Defesa da Mulher, buscando a proteção dessa mulher vítima de violência doméstica. A atuação feminina também se fortalece no Judiciário. Silvia Dias foi a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados em São José dos Campos.
Silvia não é ninguém, a Silvia representa uma classe, a classe dos advogados, é uma classe que tem uma participação efetiva com a cidadania também, que a gente não tenha retrocesso, que a mulher tenha consciência dos direitos dela e brigue por eles e não aceite mais a submissão e a discriminação. Eu acho importante a gente estar sempre revivendo tudo isso. Desde que foi criada em 2013, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é comandada pela juíza Márcia Loureiro. Os direitos da mulher devem avançar em todas as áreas. Na área da saúde, com tratamentos específicos, na área da educação, com reconhecimento das professoras, das professoras especialmente, em todas as outras áreas. A mulher ainda vive um papel de desigualdade na sociedade muito menor. Então existem vários trabalhos feitos em várias profissões, mulheres e homens e mulheres com salários mais baixos. Então ainda precisa de um reconhecimento maior. A mulher vive em condição de igualdade, trabalha com a mesma dedicação, com o mesmo afinco, com o mesmo sucesso, então merece, no mínimo, um salário igual. E no próximo bloco vamos apresentar as atrações que vão animar o seu fim de semana. É daqui a pouco, no quadro Agenda Cultural. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Toda sexta-feira é dia do quadro Agenda Cultural. Dia de você se preparar para o fim de semana. E São José está lotada de atrações. Tem show, cinema, apresentação de stand-up, teatro. Acompanhe. Olá! Hoje e amanhã tem stand-up comedy com Sérgio Malandro no Teatro Colinas. Ícone da cultura trash dos anos 80, Malandro diverte a plateia revivendo o humor dos programas que apresentava na televisão. Hoje a apresentação começa às 9 da noite e amanhã, no sábado, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 45. Nessa sexta e durante o fim de semana, a peça A Mandrágora fica em cartaz no Teatro SESI. Considerado um clássico de Maquiavel, a peça conta a história de um jovem italiano rico que finge ser médico para conquistar o amor de uma mulher casada. A apresentação é às 8 da noite na sexta e no sábado e no domingo às 7 da noite. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingressos com antecedência. Ainda nessa sexta, o Sesc vai ser palco do show da cantora e compositora Deza. A artista apresenta composições do primeiro álbum Desanuviar. O show é às 7h30 da noite, a entrada é livre. Se na verdade o céu se cola com estrelas, eu aqui sentada. Já neste sábado, também no Sesc, tem show de Uli Costa. A cantora apresenta um novo trabalho, Quem Sou Eu?, que reflete raízes indígenas, africanas e gêneros como o samba, jazz e o afrobeat. O show começa às 6 da tarde, a entrada é gratuita. Os cantos nos braços de outro homem, seu bem encontrou. Capoeira sem lamento, sem arma puxada. Sentiu no seu coração suar seu berimbau. Até hoje na Bahia luta é lembrada. Ainda no sábado tem a apresentação de stand-up com Diogo Portugal no Teatro Univap. O espetáculo traz temas como relacionamento, paternidade, entre outros. A apresentação é às 8 da noite, os ingressos a partir de R$ 25. Quando a tua mãe vai numa vidente para saber do teu futuro, é porque ela acha que você não tem o menor futuro. O sábado continua com o show de rock no Sesc. Rafael Bittencourt, integrante da banda Angra, apresenta versões acústicas de músicas do gênero. A apresentação é às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 5. E os cantores Leonardo e Eduardo Costa também se apresentam em São José neste sábado. Com o show Cabaré, a dupla promete animar o público com sucessos do brega romântico das décadas de 80 e 90. O show começa às 11 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 70. Sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. E ainda neste sábado tem tributo à banda Charlie Brown Jr. O grupo Bocas Ordinárias relembra sucessos da banda. A apresentação vai ser numa casa de shows que fica na rua Luiz Jacinto, número 260. Ingressos a partir de R$ 20. E a Companhia Paulista de Arte apresenta o espetáculo Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias neste domingo no Sesc de São José. O grupo retrata situações do cotidiano nas palavras de Ruth Rocha. A peça começa às 3 da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 5.
Às 4h30 da tarde, no domingo, tem espetáculo de circo também no Sesc. A peça conta a história de 3 homens que descobrem maneiras de se unir através do trabalho. O espetáculo vai ser na Praça de Eventos do Sesc e a entrada é livre. E para encerrar o domingo, tem sessão de cinema no Sesc. O filme Boi Neon conta a história de um agropecuário que vive no Nordeste do Brasil. A sessão é às 6 da tarde, a entrada é livre. Vai volta. Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar para menina pequena. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmara.sjc.sp.gov.br. Tchau! E uma ótima diversão aí no fim de semana para todo mundo. Daqui a pouco no Giro Esportivo você fica por dentro dos principais jogos do fim de semana para o esporte joseense. É no próximo bloco, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego em São José, confira as vagas disponíveis no pátio da cidade agora na agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, balconista de lanchonete, cozinheiro de restaurante, empregada doméstica, fiscal de loja, repositor de mercadoria, supervisor de vendas e vendedor de serviços. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora é hora da previsão do tempo para a tarde desta sexta e também para todo o fim de semana. O céu nublado se mantém na tarde desta sexta e pode chover a qualquer momento, máxima 28 graus, mínima 20. O sábado também deve ser de muitas nuvens no céu. O sol pode aparecer em curtos períodos do dia. As chances de chover são pequenas, não passam de 5%. Já para o domingo, são esperadas chuvas isoladas em algumas regiões da cidade. O sol vai se esconder por entre as nuvens, máxima 26 graus, mínima 18. Quem gosta de esporte vai passar bem o fim de semana, hein? Porque o que não vão faltar são disputas para as equipes da nossa cidade. O basquete vai às quadras e os times de São José que estão na Série A3 do Paulista precisam torcer para uma vitória para evitar o fantasma do rebaixamento. Tudo isso quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E é verdade, o final de semana vai ser de muitas opções para quem gosta do esporte. No Clube de Campo Santa Rita, por exemplo, no final de semana acontecem as finais do Banana Bowl, um torneio de tênis internacional infanto-juvenil. No basquete, o São José tenta, na noite desta sexta-feira, quebrar a série de 6 partidas sem vitórias no NBB. A equipe está fora da zona de classificação e encara a Liga Sorocabana às 8 horas da noite, fora de casa. A equipe é a atual 13ª e somente 12 passam para a próxima fase de playoffs decisivos do NBB. O São José tem um aproveitamento de 29% na competição e restam apenas 4 partidas até o final desta fase de classificação. No futebol, na Série A3, o final de semana será da 13ª rodada da competição. O São José Esporte Clube e o São José dos Campos Futebol Clube tentam chutar para longe o fantasma do rebaixamento. A Águia do Vale recebe no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Martins Pereira, a equipe do Grêmio Osasco. Já o São José dos Campos Futebol Clube visita no sábado também, um pouco mais cedo, a equipe do Guaratinguetá, às 10 horas da manhã. E falando ainda do São José Esporte Clube, a equipe está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por manipulação de resultados que favoreceriam apostadores internacionais de sites de apostas. O jogo que está na mira do MP é o entre São José e Atibaia. E para a gente fechar falando de voleibol, a equipe joseense já sabe as datas dos confrontos das quartas de finais contra o Cruzeiro.
A primeira partida acontece na próxima quarta-feira em Contagem, Minas Gerais, a partir das 7 horas da noite. Já a volta em São José dos Campos acontece no domingo e a terceira partida, se necessária for, será na terça-feira, dia 22. Vale lembrar que o Cruzeiro é o atual líder da Superliga, terminou com 55 pontos na primeira fase de classificação. Bem, essas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda.